É verdade que ele tem atitudes muito estranhas. E, no entanto, não é feio, mas muito amável. Hum. Uhum. Bem, assim não dá. O que é que tu estás a fazer aqui? Como foste tu que me lavaste, gostava de fazer o mesmo para te retribuir. Não, e não te vou dizer que não outra vez. Não preciso de ti aqui. Vá, pira-te. Ai, vocês são muito estranhas. Por que razão é que me lavaste a mim? Isso não tem nada a ver. Tu ainda és um rapazinho pequeno e eu uma E rapariga então? crescida. Será que tenho que te explicar tudo? Já é dia. Ai. Bem-vindos ao episódio número 2 de Conversas de Nobodies. Eu sou o Ruben, sou o vosso host. E comigo tenho o João, que já esteve no primeiro episódio. Diz olá, João, às pessoas. Olá, olá. Muito bem, o João está cá hoje, porém o Yuri não está cá hoje porque ele não é o melhor expert, como nós os dois somos no que toca ao tema de hoje, por isso vai ser em equipa de 2 em vez de equipa de 3, mas vamos estar cá fortes na mesma. João, como é que estás desde a última vez que falámos? Estamos Tudo aqui prontos para tranquilo. o tema? Tudo tranquilo e após para falar de Dragon Ball. Sempre. Exatamente. Vamos falar de Dragon Ball. Antes sequer de começarmos propriamente dito, é assim, quando eu tive a ideia para o podcast, eu sabia que ia falar de Dragon Ball. Estava mesmo top dos temas, estava Dragon Ball. E isso acontece por uma questão muito simples. Dragon Ball para mim não só é a minha melhor anime preferida, né? Ou seja, é a minha anime preferida, não só o meu desenho animado preferido, não só a minha série preferida sempre, mas é capaz de ser a coisa, o pedaço, aquele bocadinho de ficção criada que eu mais gostei de ver na vida. Acho que é a primeira coisa que eu me lembro de ver e de gostar da minha infância e levo comigo desde então. Revejo vezes em conta e continuo a ter o mesmo prazer de sempre. Não é perfeito, não digo isso. Tem muitas coisas que eu se calhar mudaria ou se calhar foram um erro serem feitas, mas há um grande amor que eu tenho pela série. João, não sei se sentes o mesmo que eu ou lá perto. Epá, sim, partilho completamente. O Dragon Ball foi enorme, enorme cá em Portugal e foi enorme na minha juventude. Acho que toda a gente via. Se perguntares e se falares a pessoas na nossa faixa etária, 20, 30, até mais velhos, 40, 50, toda a gente viu Dragon Ball. Viu pessoal faltar à escola, a faltar ao trabalho para ir ver Dragon Ball. Pá, sim, adoro. Sim, sim, eu por acaso, olha, tenho histórias de outras pessoas que disseram que estavam na universidade, estavam na escola ou trabalhavam e não perdiam um episódio, ou seja, era um fenómeno de cá, mesmo em Portugal. E era um fenómeno também porque na altura que apareceu em Portugal, e eu já vou falar mais ou menos de como é que apareceu, onde é que começou a ser passado, a dobragem em português era muito recente, ou seja, a gente ainda importava muitas coisas do Brasil na altura, a dobragem brasileira, e dobragem em Portugal só mesmo ali no meio dos anos 90 é que a gente começou a fazer mais e com qualidade, atenção, a gente nada era perfeito, mas em termos de dobragens eu acho que Portugal sempre teve dobradores muito bons logo de início. E a dobragem do Dragon Ball cá em Portugal era algo fantástico, era épico, era algo que nunca se viu na altura, nem nunca se voltou a ver. Era algo único que vale a pena só ver a versão portuguesa por isso. No YouTube conseguimos encontrar as melhores pérolas de falas, do que dizia-se, era legitimamente algo bastante engraçado e é uma dobragem para a história. João, há alguma voz de dobragem portuguesa que te recordes mais com melhor saudade? Epá, a voz do Son Goku ficou sempre, fica sempre na cabeça, né? Mas sim, já agora adicionar que epá, eles quando dobraram o Dragon Ball
tinham um budget muito, muito reduzido. E mesmo Dragon Ball já foi uma coisa muito low budget. Porque houve vários países pelo mundo fora a comprar a versão original, né? E a fazerem as suas dobragens, as suas adaptações. E a portuguesa já é depois comprada uma versão francesa Exatamente, exatamente. que é a mais censurada de todas. E então a gente compra a versão francesa e depois as dobragens, como estou a dizer, é low budget. Aquilo são uns 5 ou 6 dobradores portugueses a fazerem as vozes todas. São centenas de vozes ao longo Exato, exato, de todos os episódios. exatamente, exatamente. E epá, foi um trabalho tremendo daqueles homens e daquelas senhoras. E, epá, e sim, depois temos aquelas pérolas que quando as falas não davam para acompanhar o A movimento da boca, boca dos personagens, eles inventavam. sim, sim, E sim. temos momentos únicos. Pá, espetaculares, Sim, vale, espetaculares. Vale mesmo vale muito, muito a muito a pena pena meter. aprender a língua portuguesa só para ver Dragon Ball. Sim, é pá. Se há uma coisa que vão reter deste podcast é irem ao YouTube e pesquisar por pérolas do Dragon Ball e vejam os vídeos que está lá. É algo único e que merece sempre ser falado e recordado com bastante carinho e bastante saudade. Já que tocaste no ponto da questão da dobragem francesa, se calhar passa aqui um pouco para a introdução do Dragon Ball em si, não é? O Dragon Ball começou por ser uma manga criada pelo lendário Akira Toriyama. Ele começou a escrever a mesma em 1984, sendo que 2 anos depois fizeram a adaptação para a série em 86. A história acaba por ser inspirada num famoso conto chinês, que é A Viagem ao Oeste, onde Son Goku, nesse conto, o Son Goku é um deus chinês que tem um bastão que se estende com o seu comando e também tem uma nuvem voadora para se deslocar, algo que iria ser trazido para a série. O estúdio Toei Animation foram quem produziu esta bastante popular manga, que viria a ficar conhecida e popular em todo o mundo. Sendo que a manga acabou por ser dividida em dois, ou seja, no Dragon Ball, que em Portugal não teve. É o puro cristal, não é? O Dragon Ball puro cristal. A Sim, gente eles não chamavam bem isso, mas a gente, para dividir as coisas entre Dragon Ball e Dragon Ball Z, que foi a segunda metade da série, a gente chamava-lhe puro cristal porque dizia mesmo isso na canção do genérico. E nessa versão do Dragon Ball puro cristal foram produzidos 153 episódios que acabaram por ser divididas em 7 sagas diferentes. Nós hoje vamos falar da primeira saga, ou seja, os primeiros 3 episódios, que é a saga do Imperador Pilaf. O sucesso, como disse, foi enorme, tanto no Japão como no resto do mundo. Foi algo que explodiu em Portugal. De facto, foi algo fantástico, como já referimos. Em Portugal acabou por ser passado pela primeira vez em 1995, tendo passado em canais como a SIC, depois a SIC Gold e novamente depois na SIC Radical e depois na SIC K, sempre a ser repetido e recordado e passado vezes e vezes sem conta, repetir a série ao longo dos anos. A série acaba por repetir várias vezes, também devido a esse sucesso, ou seja, era conteúdo que podias consumir 1, 2, 3 vezes e arranjavas sempre ali coisas diferentes que não tinhas reparado da primeira vez. Eu acabo por perguntar-te a ti, João, se qual é a tua primeira memória, se conseguires relembrar da série teres visto. A primeira memória da série de quando. Epá, lembro-me da série mais ou menos toda, do Puro Cristal mais ou menos todo. Lembro-me sim, do Son Goku com a Bulma. Lembro-me do Son Goku com o Yamcha, com o Pilaf. Lembro-me disso tudo ainda.
Ok. Eu acho que comecei a ver. Tu és um pouco mais velho que eu. Eu acho que comecei a ver quando eles ainda passavam na SIC, mas era já o Z. Acho que o Puro Cristal foi algo que eu fui apanhando aos poucos, mas acho que a primeira coisa que me lembro foi do Z, porque eu depois até comecei a comprar as VHS dos filmes que iam ser lançadas nessa altura. Eu sei falar de VHS em pleno século XXI. Eu É também um comprava. throwback. Não te preocupes. Mas na altura a gente divertia-se com pouco e éramos felizes. Sim, comprava as VHS. Tu também compravas as VHS? Comprei. A primeira VHS que eu alguma vez comprei foi um filme do Dragon Ball. O segundo. O segundo. Do Puro segundo. Cristal ou do Z? Do Puro Cristal. Ok. Acho que sei esse. Acho que é... A gente eventualmente devemos ter um episódio só dedicado aos filmes, sem dúvida. Onde a gente pode explorar um pouco melhor isso. O que é que... Eu tenho também aqui outra informação. Exatamente. A gente... Nós gostamos tanto, e acho que já deu para perceber que tu e eu gostamos tanto da série, que isto vai dar vários episódios. Não podemos falar. A Dragon Ball Não dá tem para que falar ser num falado episódio. em extensão. Tem que ser falado em vários destaques, vários episódios diferentes para realmente conseguirmos espelhar da melhor maneira aquilo que significa e do quanto bem escrito realmente era. Foi por isso que neste episódio inicial, mais uma vez referir, vamos falar dos primeiros 3 episódios, que é a primeira saga da história propriamente dita. História essa que conta, que fala de Son Goku, que é um rapazinho que com rabo de macaco que vive sozinho nas montanhas desde a morte do seu avô e que um certo dia acaba por conhecer a rapariga Bulma, que procura as 7 bolas de cristal do dragão. Porquê? Porque dizem que quando juntando essas 7 bolas de cristal aparece no céu o dragão Shenron, que permite realizar qualquer desejo que a pessoa que reuniu as bolas assim o desejar. O Son Goku já possui a sua mítica bola de 4 estrelas e a Bulma, quando o conhece, já tem 2 em sua posse. Bulma, um pouco digamos, pressionante e também interesseira, acaba por convencer o pequeno rapaz, Son Goku, a ir com ela procurar as 7 bolas do dragão. Goku, que sempre viveu no bosque, nunca conheceu sequer um outro humano que não o seu avô. Aliás, a Bulma é a primeira rapariga que ele acaba por conhecer. Acaba por decidir ir com ela também para conhecer o resto do mundo e também, digamos, ir numa grande aventura. Durante a viagem, eles acabam por conhecer vários personagens diferentes, como é o caso da Tartaruga Genial, o Porco Oolong, o Yamcha e o Puar, a Kika e o Rei Machado, e até no final da saga o Imperador Pilaf. João, destas personagens todas que eu te falei, antes que de tocarmos nas personagens, acho que é importante falar da personagem principal, o Son Goku. Eu acho que ele tem um design único. Tu olhas para ele e acho que é uma personagem que tu sabes logo, ok, para o personagem principal vou adorar esta pessoa, porque ele tem um design muito simples, mas que tu consegues logo ter uma apreciação por ele logo assim de caras. E eu queria te perguntar a ti, pelo menos nesta fase inicial, quais são as tuas principais interpretações da personagem principal? Assim, o design dele é único, é baseado, como já tinhas falado, no Sun Wukong do Journey to the West. É assim, o design até acaba por ser simples porque o Akira Toriyama era calão. E ele é verdade, é verdade. E ele acaba por não querer ter muito trabalho a desenhar, estás a ver? Porque ele já está a pensar em fazer uma série grande. E então opta por um desenho assim um bocadinho mais simplista, estás a ver? E em vez, porque o Sun Wukong era mesmo o Rei Macaco. E ele escolhe fazer um miúdo com rabo de macaco só, que é para tornar a coisa mais simples e mais fácil de desenhar. E ele é tão calão
que epá, ele diz que a cauda dava muito trabalho a desenhar, então ao fim do primeiro Sim, arco ele faz a cauda desaparecer. Ahm, mas sim, epá, e a nível de roupas e assim, também é baseado muito nos monges chineses, no monge budista, no sim, monge lutador, sim, porque ele vai buscar muita influência e muita coisa para a série à cultura chinesa. Estás a ver? sim, Há sim. personagens que são inspirados pelo Jackie Chan, personagens que são inspirados pelo Bruce Lee e coisas assim de género. Exatamente, exatamente. Aliás, eu li o primeiro volume recentemente, reli, e ele até mesmo, numa pergunta que um fã lhe faz e que ele responde, ele diz mesmo, não é suposto passar-se na China, apesar de eu basear-me muito em cenários chineses para a obra. E acho que isso espelha bem. Sim, até mesmo as montanhas, aquele ar, Sim, aquela sim, atmosfera toda da arquitetura, não sei o que, é tudo muito chinesa, assim. sim, sim, concordo, concordo. Série essa que, é assim, o Akira Toriyama, esta é a série que o traz fama a nível mundial. Contudo, ele já tinha a série do Dr. Slump, que também era muito conhecida já no Japão, e que ele já estava a ganhar fama com a série que já tinha escrito antes do Dragon Ball. Essa série era baseada, era comédia, não é? Ele escrevia muito comédia originalmente. O Dragon Ball acabou por ser mais conhecido pela ação e pelas lutas que mais tarde viria a mostrar e a fazer. Mas nesta primeira história, pelo menos, a gente vê que ele quer seguir a linha da comédia, porque Sim, a sim, sim. ação ainda não E está muito mesmo, e mesmo presente. durante o resto há sempre um toque de comédia, há sempre comedy relief durante a série toda. Exato, exato. Um, de todas as personagens que são introduzidas nesta. Assim, já falámos do Son Goku, a personagem principal. Todas as personagens que são introduzidas nesta primeira saga, qual é aquela que para ti salta mais à vista? É assim, é que salta mais à vista na primeira saga acaba por ser a Bulma, porque é a personagem secundária desta saga. Apesar de a personagem introduzida que eu mais gosto é o Tartaruga Genial, como ele. Claro. Claro. Mas sim, a Bulma acaba por se destacar agora nesta primeira saga. Epá, e também todas as personagens engraçadas. Eu gosto de todas as personagens, mas eu também acho que agora gostava de destacar que é engraçado como é que esta série foi a algum lado. Porque, tirando o Son Goku, que é bonzinho até demais, todas as outras personagens são um bocado egoístas, egocêntricas Sim. epá, muito oportunísticas. Eu não sei como Então, é que isto foi. São todos. É todos querem as bolas o. de cristal para alguma coisa. O Son Goku é o único que não as Exatamente. quer para nada. Exato. Exatamente. E toda a gente quer usar o Son Goku e toda a gente quer usar uns aos outros para conseguirem aquilo que querem. É Sim. muito Eu acho engraçado. que eu acho que aí também está a comédia. A Bulma, eu gosto muito da Bulma como personagem. Acho que ela, Hum. talvez não nesta primeira saga, mas ela acaba por ser uma Sim, personagem ela muito depois vai, importante ao vai-se, longo. vai-se mudando, vai envelhecendo, vai Certo, amadurecendo, torna-se outra personagem. Yeah. certo, certo. Ela é uma personagem que é suposto ter 16 anos aqui, e claro que, pronto, Yeah. É muito também mimada, muito espelha bem princesa a idade. Sim, mimada, sem exatamente. noção das Mimada. coisas Depois a ainda. gente Yeah. acaba por descobrir mais do background dela, que também se calhar explica um pouco Yeah. o que a faz ser assim. Mas sim, concordo em relação também à Tartaruga Genial, só mesmo para dar um pouco de contexto, caso vocês tenham vivido debaixo de uma rocha. A Tartaruga Genial é um mestre de artes marciais, é um velho, é um velho Tarado. que é um mestre em artes marciais, ou seja, Yeah. a série quer-nos dar a entender que não há ninguém que saiba lutar melhor que ele, ou que saiba tantas técnicas, ou seja tão bom em artes marciais como ele. Contudo, não sabemos ao certo a idade dele, sabemos só que é referido na primeira saga que ele tomou uma poção da imortalidade, Yeah. ou seja, partindo do pressuposto que se ninguém o matar, ele é imortal, mas é velho, não é? E ao bom estilo japonês, este é um velho pervertido, ou seja, tudo que seja jovens bonitas
eu acho que posso dizer, né? Porque ele refere de peitos grandes. Yeah. Ele acaba por ser bastante fã delas. E seja, ele não faz nada a não ser que tenha alguma coisa a ganhar com uma jovem rapariga ou senhora. Mas sim, ele é uma personagem Também diga-se muito... outra coisa de passagem que é, para uma história de crianças, isto mete... a história anda não. sempre muito à volta de Houve, não estás mesmo a ver. Há uma parte no primeiro volume, penso eu, ou é no primeiro ou é no segundo, em que eles mostram... E a Bulma é suposto ter 16 anos, ok? Sim. Isso, na série é censurada, mas há um painel na manga onde eles mostram os peitos da Bulma a nu. Ok. Tipo, totalmente para crianças, não é? Sim, lá está, isto é para crianças, isto é jovens e adolescentes. Já para não falar que o Son Goku também está quase sempre nu, né? Sempre vai Sim. pescar ou vai. Ou no final da saga também está. A gente já vai lá, sempre, mas sim. Sim. Saindo um pouco da Tartaruga Genial, temos o porco Oolong, que é um porco que consegue transformar-se naquilo que quiser desde que não chega aos 5 minutos. Ela aterroriza uma pequena aldeia também para conseguir ter noivas, não é? Para se poder casar. O tiro sai um pouco pela culatra, não é? Porque acabamos por descobrir que elas é que o andam a usar a ele e que ele é corno manso, basicamente. É isso. O Long, que corrija-me se eu estiver enganado, mas eu acho que na versão portuguesa eles mencionam o nome dele uma vez, uma única vez. Acho que é o primeiro episódio. A partir daqui, o nome dele na versão portuguesa tenho quase certeza que eles nunca mais mencionam o nome dele. Será que é porque o nome é um pouco esquisito em português? Eles decidiram que... É assim, eu não me lembro se eles... Eu tenho a sensação que sim, que voltam a dizer o nome dele, mas muito poucas vezes ao longo da série, na versão portuguesa. E não acho que seja... É tal coisa, eles calhar não estavam à espera que ele durasse tanto tempo na série, estás a ver? E então mantiveram o nome original. Porque, por exemplo, com o Piccolo, eles metem-lhe o coraçãozinho de Satã. O famoso coraçãozinho de Satã. Que vem da... Que é um nome espetacular, devo dizer. É um nome espetacular. Eu adoro esse nome. Quando a gente eventualmente chegar lá, sim, mas é fantástico. Portanto, eles podiam muito bem ter arranjado uma alternativa. Não sei. Se bem que coraçãozinho de Satã eventualmente iria-lhes morder no rabo, não é? Porque eventualmente o Mr. Satan é introduzido e eles têm que arranjar um outro nome para o Mr. Satan. Mas sim, Hércules, não é? Porque é da versão americana. Também lhe chamaram Hércules. Muito bem. Personagens como o Yamcha. O Yamcha é um ladrão que é acompanhado com o Puar. O Puar é suposto ser um gato, penso eu, que também tem os mesmos poderes do Oolong. Ou seja, sim, consegue se transformar. O Yamcha é um ladrão do deserto que ataca pessoas para poder-lhes roubar dinheiro e cápsulas e tudo mais. Ele acaba por ter um problema em... não consegue estar ao pé de raparigas ou falar com raparigas, por isso acaba por ser a sua fraqueza. Ele acaba por perseguir depois os nossos heróis para poderes roubar eventualmente as bolas de cristal quando já todas estiverem juntas, mas a gente acaba por descobrir que ele não é assim tão mau como aparenta e acaba por ter também um bom coração e simplesmente as circunstâncias para ele não eram as melhores. O Yamcha que acaba por vir a ser um dos heróis, entre aspas, ao lado do Son Goku daqui para a frente. E no final desta arc ele começa também já a mostrar isso. Qual é a tua opinião em relação ao Yamcha? É assim, o Yamcha depois... É assim, o Yamcha nesta arc está bem e vê-se que foi claramente feito para ser o namorado da Bulma, estás a ver? Eles foram feitos mesmo um para o outro nesta arc. É pena depois o que lhe acontece mais à frente ao longo da série. Acho que é uma personagem um bocado injustiçada, mas aqui está excelente ainda. Está a começar, é também ainda um jovem ladrão, oportunista, lá está, é uma Bulma, mas masculino. Sim, o Yamcha infelizmente torna-se o saco de pancada muito daqui. Não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Não, ainda vai demorar mas pronto.
mas aqui ele ainda parece importante. Yeah. E eu acho que também outra coisa que podemos falar do criador, do Akira Toriyama, é que claramente ele é uma pessoa que assim que não é uma pessoa, não, um criador, não é? Que assim que cria tem um brinquedo novo, estás a ver? Yeah, descarta os velhos. Ele descarta-o muito rapidamente e Yeah. passa para o outro brinquedo. O único Mas brinquedo que ele parece gostar constantemente é do Son Goku. Mas isso também é, se calhar, é a personagem principal dele e ele precisa de o manter. Eu acho que ele também não sabia bem o que queria do Dragon Ball. Se fores a ver, Sim, isto começa como uma história de aventura e depois torna-se tipo fighting arcs, torneios de luta, e depois volta a ser tipo meia aventura, e depois é salvar o mundo, e depois mete aliens. Ele dá-me a ideia que ele não sabia bem o que é que ele queria, estás a ver? Ele ia escrevendo saga a saga. E por isso é que há grandes diferenças entre as várias sagas, apesar de haver alguma continuidade. E a mesma coisa um bocado que as personagens. E pá, depois quando chegar lá mais à frente logo fala mais disso, mas eu acho que é um erro muito grande dele em abandonar as personagens assim. Porque ele vai construindo backstories destas personagens ao longo da série e depois chega lá mais à frente e descarta-as porque arranja um brinquedo novo. Que não tem aquela backstory, que não tem aquela ligação com as outras personagens todas. sim, sim. Mas exatamente, aos poucos a gente vai falando dos brinquedos que ele vai descartando daqui para a frente. Eles depois de encontrar o Yamcha acaba por encontrar é o Ox King. Não me lembro se eles traduzem em português ou não o nome dele. Sim, Ou acho não? que a tradução é o rei qualquer coisa. Rei qualquer Acho coisa, sim. Rei da montanha, qualquer coisa assim. Sim, uma coisa assim de género. Eu cá, é assim, não, para quem está a ouvir isto, não penso que eu desleixei-me. A realidade é que muitos destes nomes não voltam a ser referidos. Yeah. São personagens que continuam, mas eventualmente. Aliás, este é, Eu vou é explicar. aquela personagem que aparece 1001 vezes, mas tipo, não tem praticamente fala. Exato. Ou está lá só. Exato. Eu Uma digo isto fala ou porque, duas. porque a filha do Rei da Montanha, neste caso, é a Kika. A Kika realmente eventualmente vai se tornar na mulher do Son Goku. E eles meio que começam já a meter um pouco a semente para isso nestes primeiros episódios. Mas assim que ela se torna a mulher do Son Goku, eventualmente, não é? Uhum. Só vemos o rei em interações com a filha, ou seja, e a filha chama-lhe sempre por pai, por isso o nome dele acaba por ser um pouco esquecido. Yeah. Ele, tipo, mais um arco assim, está praticamente desaparecido. Sim, exatamente. Outro brinquedo foi à vida. A Kika, como eu disse, eventualmente há de ser a mulher de Son Goku. Aqui também vemos um problema com o Akira Toriyama. Eventualmente a gente há de falar um pouco mais disto, mas noutro episódio, mas eu acho que não é só um problema só dele. Acho que vive-se um pouco no manga em geral, em criadores deste género que criam histórias não saber escrever bem romance. Eu digo-te, por exemplo, a ti que não imagina que não conheces esta história. Eu digo que a personagem principal eventualmente acaba-se por casar com outra personagem e tu pensas, eventualmente eles acabam por escrever aqui qualquer coisa que acaba por fazer juntar e tudo mais. Não, nem por isso. Nem por isso. É um pouco feito às três pancadas, é usado para efeitos de comédia mais à frente, para justificar o facto de eles terem que casar-se, mas é só isso, é só um punchline, no fundo. O que é que tens a dizer em relação a isso? Lembro-me de quando era pequeno e estava a ver isto pela primeira vez, mais à frente, né? Quando ele volta a reencontrar com ela, lembro-me mesmo de pensar assim: quem? O quê? Quando é que isto se passou? Porque, sim, isto é uma coisa que acontece assim muito de passagem e depois passa-se um bom bocado de tempo na série até ela voltar a aparecer e depois praticamente casam-se logo. Sim, porque Son Goku lá está, o rapaz da montanha, não sabe bem como interagir com as pessoas, interage na única forma que exatamente. E a Kika diz-lhe, prometes, a Kika engraçou com ele, não é? Porque salvou o castelo do pai e engraçou com ele, basicamente, não é? Então diz-lhe que prometes-me que um dia casas comigo, e o Son Goku diz,
que é casar, não é? Porque ele não faz ideia o que é. E ela, são logo qualquer coisa como, logo vês, mas aceitas. E o Son Goku olha e diz, bom, olha, está bem, tudo bem, pode ser. E é isto. E eventualmente eles só se voltam a encontrar quando ela já está na fase adulta e ele também. Exatamente. Parvo o Shakespeare em ter demorado tanto tempo com o Romeu e Julieta. Bastava ter logo, bora, tá bom. Exatamente. Aqui, contudo, acabamos por ter um dos grandes momentos da série, nesta fase, que é o primeiro Kamehameha da história. E toda a gente sabe o que é o Kamehameha. Quem viu Dragon Ball tentou no recreio imitar o Kamehameha com os colegas. É uma junção de mãos icónica que assim que tu vês já sabes qual é a palavra que vem a seguir. Quem introduz o Kamehameha pela primeira vez é o Tartaruga Genial, e é um momento épico. Diga-se de passagem. Também mostra que o Tartaruga Genial não é só um velho tarado, é também tipo realmente um mestre das artes marciais e que tem muito para ensinar. Exatamente. Acabamos por descobrir momentos depois que o Son Goku consegue logo aprender o Kamehameha ao vê-lo uma única vez, contudo é ainda muito fraco comparativamente ao Kamehameha do mestre Tartaruga Genial. O que não deixa de ser surpreendente, contudo, algo que eventualmente a gente acaba de descobrir porque é que o Son Goku é tão talhado para as artes marciais, mas Tartaruga Genial vê aqui que ele é um prodígio, basicamente, e até diz ao Son Goku que quando acabares de reunir as bolas de cristal, vem ter à minha casa e eu treino-te. E o Son Goku aceita, ou seja, a semente para a próxima saga é deixada aqui. Mas o Kamehameha é fantástico, é se calhar a técnica de Dragon Ball mais conhecida de sempre. E aqui a ter a sua. Vai durar a série toda. Sim, vai durar a série toda. Aliás, vai haver técnicas que a gente só ouve o nome uma vez e nunca mais, mas Kamehameha fica para sempre. Sim, e muitas outras personagens irão usá-lo, mas fica mais conhecida com o Son Goku, claro, que acaba por tornar-se a sua técnica predileta. Por fim, Pilaf. Ele é introduzido como o nosso grande vilão, o nosso primeiro grande vilão. Ele não é aterrador, não é usado mais como veia cómica. Ele tem dois capangas com ele, basicamente, onde ele ordena ordens e tudo mais, mas ele não é suposto ser aterrador. É usado um bocado como uma piada, mas acho que para o ambiente que estava-se a construir nesta primeira história acaba por ficar bem. João, o que é que tens a dizer sobre o Pilaf? Não gostei. Acho o Pilaf super genérico. Ok. É aquele vilãozinho tipo mesquinho que quer governar o mundo inteiro porque pronto, é esse o objetivo dos vilões e está lá mesmo só para comédia. Sim, se isto fosse mais para a frente, se este vilão aparecesse mais à frente, eu acho que não se enquadraria de todo. Para aqui, assim. Ainda por cima, sabendo o que vem à frente, estás a ver? Epá, não. Sim. Pilaf, não, muito obrigado. Pilaf que acaba contudo, tu dizes isso, mas o Pilaf acaba por reunir as bolas todas, ou seja, acaba por conseguir capturar as bolas dos nossos heróis que foram recolhendo ao longo do tempo, e acaba por conseguir chamar o dragão. Mas never fear, o Long is near. O grande herói, o Long, a salvar o dia. O Long vem salvar o dia, porque da melhor maneira possível, quando ele está prestes a pedir o seu desejo para dominar o mundo, o nosso porquinho amigo chega e diz: quero umas cuecas. De gaja. Não, peço desculpa, quero umas cuequinhas. É assim que ele diz na versão portuguesa. Quero umas cuequinhas. E do céu vem cuequinhas que caem na cara. O grande dragão, e o dragão super poderoso, que consegue conceder qualquer desejo, arranja-lhe um par de cuequinhas. Primeiro desejo de sempre a ser pedido na série.
É. E vão ser pedidos muitos desejos ao longo da série. Este Mas este é o primeiro. Este é o primeiro e é o mais ridículo de todos. É. Estou a tentar pensar se há algo mais ridículo, mas penso que não. Não, este é mesmo mais ridículo. Ai. O que é que acha do Shenron, o dragão? Opa, é também um dos meus melhores momentos agora desta primeira saga. É a introdução do Shenlong e a introdução da mecânica das bolas de cristal, e também é super icónico durante toda a série e mesmo na cultura pop no geral. Este é o teu design preferido do Shenron? Que ele viria a ter mais designs. Epá, agora não me estou a ver bem os outros, mas eu gosto bastante deste design inicial. Já. Sim, este design é muito fixe. Eu acho que se calhar a gente eventualmente chega lá. Acho que se calhar gosto mais do design do Shenron de Namek, mas este está muito por acaso lá gosto mais perto. deste. Já. Ok. Gosto mais deste. Se calhar pelo outro ter músculos. Tá bem. Tem cornos maiores, tem um par de cornos maior. É por isso. Yeah. Já vai. O outro dá 3 desejos. Este só dá um. Tá bem, pronto. Fica lá com os Mas três. eventualmente também consegue dar 3, por isso. Yeah. Sim, depois já é. Yeah. Uma história para outro dia. Dia. O Pilaf, né? Claro que não fica satisfeito por o seu desejo ter sido arruinado e arranjar meio que ali uma armadilha para matar os nossos heróis de maneira um bocado ridícula, mas pronto, é o tema da saga. O Son Goku acaba por contar uma história de que o meu avô, quando era vivo, contou-me para nunca olhar para a lua. E hoje é a lua cheia. E eles, então porquê? E o Son Goku, porque aparece quando há lua cheia aparece um monstro horrível que eu não devo ficar a olhar e devo dormir nessas noites. Eles começam a olhar para a cauda dele e eles começam meio que a fazer um mais um e começam a perceber, bem, se calhar este nosso amigo macaco é que é mesmo o nosso monstro. O Son Goku acaba por olhar para a lua e transforma-se num macaco gigante de nome Ozaru. A gente acaba por descobrir, também fazer as contas, que eventualmente foi o Son Goku que matou o seu próprio avô, que acaba por ser um pouco uma história triste desse lado, apesar da série nunca tocar muito nesse ponto emocional de Son Goku, muito provavelmente foi o causador da morte do avô, mas este momento também é outro dos grandes momentos da saga. O design não é muito impressionante, é só um macaco gigante, mas parece ser a coisa mais aterradora até agora na série, sempre, e ele destrói o castelo todo do Pilaf, o Pilaf tem que fugir. Eles acabam por descobrir que o Yamcha anteriormente acabou por descobrir que a cauda do Son Goku acaba por ser o seu ponto fraco. Então ele aqui decide pedir ao Puar para se transformar numa tesoura gigante e cortar a cauda do Son Goku, e com a cauda cortada o Son Goku acaba por reverter para o seu aspecto humano. Opiniões sobre o macaco gigante, João? Lá está outra nova dinâmica introduzida que depois vai ter mais significado à frente na série. Em relação ao que tu estavas a dizer, eu gostei que eles aqui, o Yamcha e a Bulma, não tivessem explicado nem contado nada, porque era a ideia que eles percebem-se o que se passou com o avô dele, com o Son Gohan. Eles preferem não explicar as coisas ao Goku. Gostei disso, mas acho que depois já é uma oportunidade falhada mais à frente na série o Akira Toriyama não explorar isso. Sim. Sim. Sim, concordo contigo. Eu nunca pensei, nunca percebi muito bem porque é que eles nunca, o Son Goku nunca, ele aqui percebe o poder das bolas de cristal, certo? Certo. E ele nunca pretende trazer o avô de volta à vida, sabes? Sim, isso também é verdade. Mas depois é aquela coisa, se começares a perceber um bocado o personagem, percebes que o Son Goku vive muito no momento, estás a ver? Não se preocupa nem muito com o passado, nem com o futuro. Vive só no momento. E dá-me a ideia que vem um bocado daí. Mesmo ele não parece... Mesmo quando o conheces, estás a ver? Vive sozinho e coisa. E tem muito respeito pela bola de 4 estrelas, que é a única réplica que ele tem do avô.
mas nunca há aquela vontade, nunca há aquele desejo de trazer de volta. Nem, e há um certo distanciamento, estás a ver? Não vejo assim ali grande, grande saudade da parte dele. Se calhar saudade é a Uhum. palavra errada, mas pronto. Sim, sim. O Akira Toriyama adora reescrever a história, não é? Uhum. Porque ele ainda hoje anda a escrever Dragon Ball, Sim, uh, a estragar algumas personagens, diga-se de passagem, quase algumas todas devia delas estar quieto. importantíssimas, mas eventualmente eu vou falar disto também, porque tem muita coisa cá dentro Sim, de mim a que gente há de lá, a gente há de lá chegar. Já. há de lá chegar. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Ele já que está tão preocupado em ainda escrever sobre o tema e sobre a história, choca-me um pouco como é que ele ainda não decidiu fazer um throwback aos primeiros anos do Goku com o avô e da dinâmica, não é? Uhum. Porque é algo que até hoje ainda fica um pouco no ar, não é? A gente Sim, eventualmente sim, está a sim. descobrir como é que começou tudo, não é? Hum. Mas é algo que ainda fica um pouco por contar. Achas que isso é um plus? O facto de ficar um pouco em mistério e deixar um pouco a tua própria interpretação sobre o próprio avô dele, o Son Gohan, e a relação com o Son Goku, ou achas que ele já deveria ter explorado um pouco mais essa parte? Eu acho que ele devia tê-lo feito já há muito tempo. É assim, lá está. Depois ele mais para a frente da série, o Son Goku vai-se crescer e vai se tornar adulto. Eu acho que alguns nessas alturas ele devia ter explorado um bocado isso. Acho que tinha dado outra. Tinha aumentado o personagem, tinha o tornado mais humano, mais. O Son Goku é uma personagem assim um bocado. Lá está. Ele o que ele é agora há de ser no final da série. Ele não muda Sim, muito, ele é claramente. não ganha assim grande profundidade, não nada. Sim, Não. E acho que é uma oportunidade falhada da parte dele. E acho que ele também ele, se apercebe disso e tenta depois fazer outras coisas, a gente depois logo fala um bocado disso. Mas ele sim, tenta fazer outras coisas e depois não consegue. E também contém um bocado de coisa. Acho que o Puro Cristal, especialmente estas partes iniciais que não têm tanta ação, eu acho que não tem a devida apreciação da parte de muitos fãs, que querem é só aquelas partes de ação e coisa. E por isso é que a gente hoje em dia tem o Super, que é só tipo ação contínua e não tens praticamente nada. certo, concordo. Acho que talvez não em Portugal, mas se for já a América, Uhum. a América passou, os Estados Unidos passaram o Z primeiro com o Dragon Ball por Ok. Cristal. Pois, Isto para pois, mim é é. inconcebível. Epá, não dá, não dá, é. Isto para mim é pecado, não é? Tu vais É. começar a série a meio, não faz sentido nenhum. Pá, não. E então, as pessoas quando depois eventualmente eles dobraram o puro cristal nos Estados Unidos, as pessoas olharam para aquilo e pensaram, epá, eu já tive o meu momento, eu já tive eu já tive Sim, sim, vodka, não é? Eu é. já tive vodka, porque é que eu hei de agora ir Para para cerveja, cerveja, não é? é. Estás a ver? Eu percebo. Já estive Mas lá no topo. sim, é tal que Pá, o Z é o auge da série do Dragon Ball. Mas o Puro Cristal é muito, muito bom. É quase o mesmo nível. exatamente. Epá, depois, se olhares para o que vem a seguir, tens o Super e tens o GT e tens aquela carrada toda de filmes, não sei o quê, que nem sequer. Muitos deles até não são maus, estás a ver? Epá, mas nem sequer podem estar na mesma conversa com os outros dois. Não podem de Estás a ver? todo, de todo. Este e o Z estão no seu próprio campeonato É, e o é, resto está na segunda divisão. É o que é. é, claramente, Um, é. Son Goku acaba por perder a cauda, voltando, saindo da forma de macaco. E eles acabam por descobrir, não é? Que uma vez pedindo o desejo ao dragão, as bolas acabam por se espalhar pelo mundo de forma aleatória, sendo que elas só voltam a ter os seus poderes passado um ano do dia que o desejo foi pedido. Ou seja, durante o Hum, próximo ano não vale a pena procurar pelas bolas, porque o radar que a Bulma tem para procurar as bolas nem sequer mostra onde é que elas estão. hum. Assim sendo, o Son Goku decide que durante esse ano, Vai treinar com até as bolas estarem ativas, vai treinar com o Tartaruga Genial para se tornar mais forte. E é aqui que a saga do Pilaf acaba.
João, qual é para ti os melhores momentos? Que momentos é que para ti são o standout desta arc? Opa, olha, alguns momentos já foram feitos, que é o Kamehameha do Tartaruga Genial, é a transformação do Goku, é o Shenlong. Pá, são muito importantes não só para esta saga, mas também para o resto de todo o Dragon Ball, todo o universo Dragon Ball. Hum, Gostei também, olha, logo de início, quando a Bulma e o Goku se encontram pela primeira vez, não sei se te lembras, mas ela vai a conduzir um carro e atropela o Goku, estás a ver? Sim. E ele depois irrita-se bué, pega no carro, arremessa e ela depois saca de uma pistola, espeta-lhe meia dúzia de tiros e fica bem lixada de não ter matado uma criança no meio do nada das montanhas. Pois é. Estás a ver? Epá, acho isso espetacular e acho que começa logo a marcar a marcar o passo, estás a ver? Percebes logo o que é que vai ser isto. E depois também gosto do final da saga, em que basicamente toda a gente consegue os seus desejos, menos o Pilaf. A Bulma arranja um namorado, o Yamcha perde o medo de falar, pelo menos com a Bulma, estás a ver? O Son Goku sai das montanhas, consegue arranjar amigos e consegue, tipo, vai conhecer o mundo. A própria Kika, pronto, já tem um noivo. O Long, que é assim aquela personagem com bardolas e não sei o quê, consegue as cuecas e consegue ser herói. O próprio Poer também consegue ser herói, estás a ver? E nenhum deles usa as bolas de cristal para conseguir o seu desejo. O único que tenta mesmo e que realmente consegue reunir as bolas de cristal e chamar o Shenlong é o Pilaf, e é o único que não consegue o seu desejo. Estás a perceber? E eu gosto muito disso. E acho que é um erro ele se calhar não ter apostado mais nesse género de temática. Porque eu agora também não tenho bem a noção toda completa, mas a ideia que eu tenho é que as primeiras vezes que as bolas de cristal são usadas nunca são usadas assim para fins muito muito egoístas, e nunca são usadas para fazer andar a plot nem para fazer de plot armor, estás a ver? E Sim. quanto mais para a frente tu vais, mais plot armor se tornam. Porque Sim, acontece qualquer coisa de errado, não faz mal, a gente reúne as bolas de cristal e revive toda a gente e tipo, desfaz tudo o mal que foi feito. Eu acho que a primeira vez que eles usam as bolas para isso, ou seja, para efeitos nefastos, é mesmo o rei Coraçãozinho de Satã, o rei Piccolo, que tenta recuperar a sua juventude. Ou seja, é a primeira vez que eu acho que eles usam mas um vilão que consegue usar de forma bem sucedida as bolas. Ele consegue, ele consegue mesmo, tipo, juventude. Consegue. Sim, ele reverte a idade, volta para o pico porque ele estava com sim. Exatamente, sim. Mas eu também, se calhar, até ia mais coisa que também quando eles revivem o Son Goku para lutar com o Vegeta. No Z, sim. Estás a ver? Sim. Que calha bem e fica bem ali naquela história, mas depois acaba por se tornar. Sim, acaba por ser usado para avançar a história. Acaba por ser coisa, estás a ver? Porque é assim, aquela vez fica bem, mas depois é tipo, começam a usar sempre isso, é sempre a mesma dinâmica. Qualquer coisa de errado. Eventualmente as bolas de cristal. Certo. Eventualmente as bolas de cristal são usadas para safar o criador de um plot hole que ele próprio construiu. Exato. Acho que é um bocado. Eu concordo contigo. Preguiça a escrever. Certo. Eu concordo contigo no que toca aos melhores momentos. O primeiro Kamehameha, o próprio Shenlong, primeira aparição, a transformação do Son Goku em macaco. Eu, contudo, vou mencionar só mais um momento que ainda não foi falado e acho que acaba por ser. Acho que acaba por influenciar um pouco daquilo que a gente irá ver, porque acaba por ser uma dinâmica interessante. A nova imagem que o Son Goku consegue. O Tartaruga Genial decide dar uma nova imagem com o Son Goku. Isto acaba por ser parte da imagem do próprio Son Goku em pequeno, ou seja, ele e a nuvem mágica são quase como sinónimos, os dois juntos. Sim, porque e acaba por ser a voar muito mais para a frente. Exatamente, ele para se deslocar acaba por usar isso
E até no Z, outras personagens acabam por usar a nuvem mágica, ou seja, irá ser sempre Até que chega uma altura e abandonado. algo. Exatamente. Sim, onde é que ela está de mente? Não sei. Não sei. Alguém Exatamente. devia ir ao Perdeu armazém e toda a tirar-lhe o pó. utilidade, esquece, arruma para o lado. É pá, sim, pá. Sabes que eu não vou entrar muito nisto, estamos já no final, mas é pá, eu quase que gostava que a história revertesse para esta altura, sabes? Lá Porque eu acho está. que, eu acho que a história de Dragon Ball, de momento, como ele está no manga, está bem a precisar de ser simples, coisa que não é de Não. momento. E É aquilo quando tu que eu olhas para digo, eu o. acho que o Puro Cristal não tem a apreciação de vida que devia ter, estás a ver? Sim. Porque eu acho que é o erro que eles cometem, porque é assim, eu tinha lido uma vez que supostamente o Son Goku era para ter morrido no Arco do Céu e ficar morto de vez. E quem devia ter continuado depois a ser o principal, o herói principal, era o filho, o Son Gohan. Sim, Só sim. que acho que os fãs não quiseram, o que é que foi, ele depois tipo, ou o editor, uma história assim de género. E ele teve que voltar um bocado atrás com isso. E então depois o Son Goku volta no arco do Buga, Sim, do Buu. certo. Um, e depois também há uma ova que é 100 anos depois, ou 1000 anos depois, ou uma coisa assim de género, que é já com os netos ou os bisnetos da Pan, que é a neta dele. Estás a ver? E também começam com Uhum. ele em pequeno e depois já também um bisneto, um descendente qualquer tipo do Vegeta, estás a ver? E há uma rivalidadezinha que ali se vai formar. Acho que qualquer uma Certo. dessas duas hipóteses tinha sido melhor. Porque era é tal coisa, é um bocado aquilo que precisava, era voltar um bocadinho às origens e fazer uma espécie de Dragon Ball por cristal para uma personagem e outra. Uhum. Concordo. Concordo contigo. E Em lá relação a está, se isso não fosse tudo, isso, não tínhamos não tínhamos o GT e não tínhamos o Super. Que pronto. eu sei. Apesar de haver coisas boas neles, Ah, eventualmente a sério, gente chega lá. há coisas boas neles, mas pronto. Sim, eu tenho muitas coisas a referir, eventualmente Hum, muita raiva e coisas boas para partilhar dentro de mim. é, Contudo, isto foi um momento de apreciação pela primeira saga. Acaba por ser três episódios que se veem bastante bem. Um é. começo de uma história, isto é apenas os alicerces do que está por vir. Ah, Sim, com, começa fraquinho, sim, começa. sim, Isto vai mudar muito, é tal coisa. O Akira vai escrevendo tipo de saga em saga, de arco em arco. Porque ele também dá a ideia que ele não sabe bem o que é que ele quer disto a nível global, estás a ver? Ele quando começa a escrever não tem já um final em mente. sim, sim. Ele vai escrevendo à medida que Sim, vai. Sim, o problema torna-se pior mais tarde. Isto eventualmente fica mau. E na sim. saga do. E quando chegarmos à saga do céu, por exemplo, eu tenho algumas histórias interessantes para contar É. parecia que as ideias dele mudavam de semana para semana. Sim, E, a e, saga e do muitas céu das vezes não é é quando as culpa dele, coisas era os próprios. começam a baixar de nível. Sim, sim, é assim, ele também tinha muita pressão dos seus próprios editores e. Sim, sim, sim. Há muitas e o- decisões do Dragon Ball que foram alteradas pelos editores, algumas para melhor, outras para pior. Houve sempre muita luta em relação ao que é o Dragon Ball, estás a ver? Olha, o sim, próprio, ele começa a escrever isto como se fosse uma história de aventura, estás a ver? Parece quase até um bocado, sei lá, Feiticeiro de Oz ou uma coisa assim do género. E depois acaba depois vai para torneios de artes marciais e depois tens a coisa do Red Army, o Exército Vermelho, que também é tipo meio aventura, meio artes marciais, não se percebe bem. E depois volta a torneios e anda sempre assim, e depois é os aliens, e, epá, anda sempre assim a saltitar um bocado. Ele não sabe o que sim. é que quer. Ai, mas nós sabemos o que é que queremos, João. É, E o que queremos é mais coisas como esta fantástica série. é, Vamos agora para as despedidas. Este foi o primeiro episódio da nossa descrição intensa do que é para nós o Dragon Ball Dragon e Ball, é. do fantástico mundo por trás deles. No próximo episódio, no próximo episódio que eventualmente falarmos de Dragon Ball, iremos falar da saga do torneio, do primeiro torneio Tenkaichi Budokai, o primeiro torneio da história da série. Muitas coisas iremos ter para dizer nessa altura. Não sabemos quando sai um dia destes, mas irá É. sair, não se preocupem, porque no episódio 3 iremos falar de outra coisa.
João, obrigado por participares comigo e partilhares o Sempre teu às amor ordens. por esta série. Esperemos que os outros que estejam a vir também sintam o mesmo, ou se não conheciam, passam a conhecer um pouco mais. Se não conheciam Dragon Ball, vão ver Dragon Ball, que vale a pena. Sim, Comecem de sim. início, sigam Metam-se tudo. aí e vejam. Vale mesmo a pena. Vale muito a pena, vale muito a pena. E quem fala português e nunca viu a versão portuguesa, veja a versão portuguesa. Quem não fala português, aprenda e veja a versão portuguesa também. Exato, concordo contigo. Vamos agora à parte dos plugs. Antes quer irmos para os plugs, João. O que é que tens andado a ver? Alguma coisa que recomendes assim desde a semana passada? Olha, estive a ver uma série que é Pistol, sobre os Sex Pistols. Por acaso é engraçado. Para quem gosta de Sex Pistols é bom. Sim, e fui ver o Maverick. Está muito giro. O Yuri já tinha recomendado e está muito bom. Sei lá, não tenho visto assim mais coisas, mais nada. O que é que eu posso recomendar mais? Olha, assim, recomendações de anime. Seguindo aqui a vertente um bocado do Pistol, da música, temos Beck, que é muito bom, e Detroit Metal City, também é muito bom. Yeah. Ok, muito bem. Eu não tive tanto tempo para ver coisas da semana passada para esta, contudo andei a ver Barry, Season 3. Yeah. Vi os 6 episódios que saíram até agora todos de seguida e está brutal. Se tem HBO Max, vão ver Barry. É muito bom. Se gostam de drama misturado com comédia negra, sim, é isso. Yeah. Plugs. Se ainda não seguiram o podcast, siga o podcast no Instagram com o nome Conversas de Nobody. Estamos no Instagram. Podem ouvir este podcast no Spotify, no iTunes e também no YouTube. Sigam também a minha página de reviews curtas com o nome Reviews of a Nobody. Esta semana que passou falei da Season 4 de Billions e também de filme Bambi da Disney. Spoiler alert, Bambi não é tão bom como vocês recordam. Reviews of a Nobody também podem adicionar no Instagram e Conversas de Nobodies no Instagram também. Por hoje é tudo. Juntem-se a nós no episódio 3 e sim, não perca o próximo episódio porque nós também não. Dragon Ball de puro cristal reflete no céu o seu novo ideal. Dragon Ball, luta até final para dar a vitória do bem contra o mal. Dragon Ball, Império Real, nas asas do vento, a aventura.